Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Pisotti aqui. Mais uma correção de atividades, agora da semana 14 e 15. Foi realizada do dia 31 de maio a 11 de junho, né? Foi aquele período quinzenal. Nós vamos falar sobre o nosso povo, né? Porque o povo é fundamental para um país, né? Então, assim, nessa atividade nós vamos entender um pouco sobre o povo brasileiro, como que é composto o povo brasileiro, né? De como ele se distribui também pelo território. Na história do nosso país existiram três grandes grupos que com certeza você já ouviu falar e estudou, que são os indígenas, os negros africanos e os brancos europeus. Ao longo do século XIX e XX, a vinda de imigrantes de várias nacionalidades trouxe novas influências e tornou ainda maior a mistura étnica e cultural do Brasil, com histórias, hábitos, religiosidades e até mesmo dialetos ou idiomas próprios, se diferenciando dos demais povos pelo seu modo de vida. Temos então aqui no Brasil um grupo que chamamos de povos tradicionais, formado pelos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Então vamos fazer uma análise aí breve de cada povo desse, né? Do indígena, do quilombola e do ribeirinho, da sua importância para a história do Brasil. Os povos indígenas. Estima-se que na época da chegada dos europeus havia-se quase mais de 1.000 povos indígenas, somando-se entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território 256 povos apenas, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE de 2010, aí já foi um conteúdo que nós trabalhamos, né? O censo é uma pesquisa que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza de 10 em 10 anos para fazer o monitoramento da população brasileira. Então, ele vai o censo, através da pesquisa do censo, né? Os funcionários do IBGE são contratados e vão de casa em casa entrevistar família por família para quantificar quantas pessoas tem no Brasil, quantas são índios, quantas não são, quantas estão trabalhando, quantas não estão. São vários dados que essa pesquisa traz e que são importantes para o Brasil. Importantes em que sentido? Porque se o Brasil sabe qual é a população do Brasil, ele vai saber, por exemplo, só um exemplo de mostrar a importância da pesquisa do censo, quantas vacinas ele vai precisar para vacinar toda a população. Então o censo é importantíssimo. O próximo censo iria acontecer em 2020, não aconteceu, está previsto para acontecer em 2021, que ainda não aconteceu, provavelmente não deve acontecer esse ano ainda, mas já deveria ter acontecido, pois é muito importante o monitoramento dos dados populacionais, que é um campo de pesquisa, né, um campo do saber chamado demografia, que estuda, né, faz os estudos populacionais. Então, continuando aqui a leitura, destes 324 mil, né, então, olha só, voltando. Os povos indígenas somam, segundo o censo de 2010, de acordo com 2010, né, os dados de 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324 mil vivem em cidades e 572 mil em áreas rurais, o que correspondem a aproximadamente a 0,47% da população total do país. Ou seja, dos 210 milhões de pessoas que vivem no Brasil, né, 0,47% são de povos indígenas, que são só 896 mil pessoas. A maior parte dessa população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 724 terras indígenas, de norte a sul do território nacional. O nosso município tem marcado aí na história dos povos indígenas a presença de dois povos, né, os puris e os coroados, que habitavam, de acordo com a história, a nossa, né, o nosso que hoje chamamos de município de Piraí, né, as nossas terras aqui. E aí nós vamos partir para outro grupo também presente aqui na nossa região sul-fluminense até os dias de hoje, né, que são os povos quilombolas. Que aí vamos lá. Já o povo quilombola, né, o povo que conhecemos como comunidades quilombolas, foram grupos formados por escravos fugidos das fazendas e que se tornaram centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado aqui no Brasil. Então aquelas pessoas, né, que foram escravizadas e fugiam, né, dos seus dominadores, iam para esses lugares que foram chamados de quilombos e que com o passar do tempo ficou marcado como lugares de resistência, de luta desses povos contra a escravidão.
né? Embora o Quilombo de Palmares seja o mais famoso, né, e tenha entrado para a história do Brasil, existiram quilombos em praticamente todos os estados brasileiros. Muitos desses locais resistiram infinitamente e seus moradores passaram a ser chamados de remanescentes das comunidades de quilombos. São os filhos, os netos dos grupos que conseguiram sobreviver. Hoje existem cerca de 3.000 comunidades quilombolas, algumas com suas terras protegidas por lei, né? E os habitantes dessas regiões vivem muitas vezes em situação precária, porém ainda conservam tradições dos antepassados, como o jongo, né, que é uma dança, o ludum, e a desfeiteira, o artesanato e técnicas de cozimento e cultivo. Então, assim, é importante preservar essas tradições desses povos, que são povos que pertencem, né, à formação da sociedade brasileira, à formação do território brasileiro, contribuíram para a formação do território brasileiro. E não podemos esquecer que os quilombos são, sim, né, símbolos de resistência contra a escravidão. E sendo um símbolo de resistência contra essa barbárie da humanidade, tem que ser preservado para que jamais possamos esquecer o que essas comunidades passaram. E aí nós temos aí o nosso segundo povo, né? O segundo elemento dos nossos povos tradicionais, que são os povos quilombolas. E aí, continuando, os povos ribeirinhos, né? Por último, temos os ribeirinhos, que são considerados uma comunidade tradicional do Brasil, pois preservam sua cultura e buscam mantê-la viva. Eles vivem próximos aos rios e, por isso, têm uma relação muito importante com a água. Praticamente tudo que fazem em suas vidas, seu modo de vida está ligado ao rio. Sua subsistência vem da pesca artesanal, no extrativismo, né? Na caça e da agricultura. E seu transporte depende do rio. A maior parte das comunidades ribeirinhas são mais encontradas na Amazônia, onde há a maior quantidade de rios no Brasil. Suas moradias são adaptadas próximas aos rios e apresentam algumas limitações. Geralmente são casas de palafitas, sem energia elétrica e saneamento básicos, construídas acima do nível dos rios para que não haja problema de inundações quando os rios sobem por causa das chuvas, né? A distribuição da população brasileira. Como é que essa população está distribuída nesse país, né, continental, um país gigantesco como o Brasil? Aí temos aqui o mapa do Brasil que nos mostra por onde está localizada a nossa população. Se observarmos aqui, cada ponto e círculo preto corresponde a uma quantidade de pessoas naquele lugar. Iremos observar também que em alguns lugares há maior concentração de pessoas, ou seja, concentração populacional, e em outros menor concentração populacional. Se nós observarmos aqui, ó, quanto maior o círculo aqui, maior é a quantidade de pessoas, e quanto menor, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Nós temos os maiores círculos localizados aqui, ó, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Aqui no Nordeste também, nas áreas litorâneas do Brasil, está maior concentrada. E aqui, conforme nós vamos entrando para o interior do país, principalmente aqui na região da floresta amazônica, nós vamos tendo os vazios, né? Áreas que não têm pontinhos praticamente, ou seja, chamado de vazios demográficos, as áreas onde não tem pessoas morando. Porque tem florestas, é difícil ocupação, porque estão longe dos principais centros comerciais, né, dos centros urbanos, então a concentração fica mais na região sudeste e de um todo no litoral do país. Então é muito importante lembrar que para elaborar um mapa com tantas informações sobre a população, como esse aqui, existe, né, no Brasil um órgão, como já foi mencionado lá em cima, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um importante órgão que é o responsável pela realização do censo demográfico, que é a gigantesca pesquisa com toda a população brasileira e tem por objetivo recolher informações sobre a população, produzindo estudos que auxiliam no planejamento de políticas públicas, por exemplo. Então, olha só, vamos supor que o Brasil ele vai receber vacinas e precisa distribuir para os mais idosos. Como é que ele vai saber aonde estão localizados os mais idosos? Através do censo. Ele vai mostrar onde está no Brasil, no mapa do Brasil, os idosos, aonde tem a maioria dos idosos no Brasil. Então, é por isso que é importante o censo. Eu dei só um exemplo, mas tem vários, como livro didático. Como é que eu vou distribuir os livros didáticos pelo território do Brasil? Vou distribuir sabendo onde está a maior concentração de alunos. E aí você consegue saber para onde você tem que destinar mais livros. E assim vai.
tá? O primeiro censo aqui, é uma questão de curiosidade, né, realizado no Brasil foi em 1872 e registrou uma população de 9,9 milhões de habitantes, lá em 1872. O último foi em 2010 e registrou uma população absoluta, né, ou seja, o total de pessoas que vivem no Brasil, de 190 milhões 755.799 milhões de pessoas. Os censos ocorrem de 10 em 10 anos. No ano 2020, como eu já disse, deveria ter ocorrido, e o censo não ocorreu, mas devido à pandemia, né, as questões políticas e econômicas, que o censo foi adiado. Aí vamos aprofundar aqui os nossos conhecimentos, né? Como vimos, o estudo da população brasileira é extremamente necessário. Um exemplo atual dessa importância é como saberíamos a quantidade de vacina necessária para imunizar a população, quantos idosos terão que vacinar, quantas vacinas cada estado e município irão receber. Por isso que é importante o censo, como já falei aqui umas 2 vezes. O gráfico abaixo nos mostra, né, como está distribuída, o gráfico não, o mapa acima ali, galera, nos mostra como está distribuída a população brasileira por todo o território. Com o mapa 1, né, a distribuição espacial da população brasileira, atualmente a população está em aproximadamente 212 milhões de pessoas. Atualmente está 212 milhões de pessoas. Esse número não é preciso, pois ainda não houve o censo que irá acontecer esse ano. Se os números se confirmarem no censo de 2021, o Brasil terá crescido em torno de 30 milhões nos últimos 10 anos. Aqui, galera, no site do IBGE, nós temos uma projeção da população do Brasil, né, no dia de hoje, no dia 30 de junho, aqui, ó, 213 milhões de pessoas. E essa população ela vai aumentando, né, conforme uma projeção dos últimos, né, crescimentos. Pega-se os dados do censo de 2010 e projeta como que está o crescimento da população a partir também de outras pesquisas que o IBGE faz. Nós estamos aqui agora com 213 milhões 276.310 pessoas. Vamos voltar aqui para a correção das atividades e vamos ver quantas pessoas nós teremos depois ao final dessa correção. E aí, continuando aqui, né, algumas curiosidades sobre a população brasileira. Né? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com 212 milhões de habitantes. É um dos mais populosos, mas quando você compara com a Índia e com a China e a Índia, que já passaram do 1 bilhão de habitantes, ou seja, é estratosférico a diferença. Né? Somos o 6º país mais populoso do mundo, mas aí, como eu falei, comparando a Índia e a China, elas são os primeiros do segundo colocado, a China primeira colocada e a Índia segundo, disparado da frente do terceiro em diante. Para ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina. Né? Da Argentina, nossos irmãos, vizinhos, nossa população é 4 vezes, né, maior que a deles. E 3 vezes maior que a população da França. Olhem aí. Se compararmos com a década de 1950, mais ou menos 71 anos atrás, né, veremos que a nossa população quase quadruplicou, cresceu 4 vezes, galera. Nossa população continua crescendo, as pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Olha só, as pessoas estão vivendo mais tempo nas últimas décadas, a expectativa de vida aumentou. Hoje essa expectativa é de 76 anos. Infelizmente, ontem saiu uma notícia de que a expectativa de vida devido à pandemia diminuiu um pouco, caiu um pouco a expectativa de vida. Tá? Porque as pessoas estão morrendo mais aí nesse período de pandemia, então a expectativa de vida diminuiu um pouco. Tem algumas informações aqui para vocês pesquisarem. O IBGE Educa, um site bem legal com bastante informações sobre a população brasileira e que também tem essa informação aqui do site, ó, 310, tem 6 pessoas aí que nasceram aqui no Brasil. Esse site aqui também é uma ferramenta legal de pesquisa aí para vocês consultarem mais sobre a população brasileira. Voltando aqui, né, vamos para as atividades. Muitas palavras de origem indígenas foram incorporadas à língua portuguesa, falada no Brasil. O nome do nosso município tem origem indígena, Piraí. Qual o significado do nome Piraí? Rio de águas claras? Rio de muitos peixes ou pequeno rio? Então, galera, olha só. Letra B, rio de peixes ou rio de muitos peixes. Esse é o significado na língua indígena aí da palavra Piraí. Então, nosso município é um exemplo clássico de a origem indígena e da influência dos povos tradicionais na nossa vida atualmente. Número 2. Quais são os 3 povos tradicionais citados no texto? Galera, tranquilo.
ribeirinhos, indígenas e quilombolas. A letra A não é porque não estamos falando do europeu. O europeu é um povo, são povos que colonizaram o Brasil, mas não são considerados tradicionais. Italianos é uma nacionalidade da Europa, do continente europeu. Então, os portugueses e espanhóis não são povos tradicionais. Letra B é a resposta correta. Número 3. Marque a alternativa que não se refere ao censo. Então, aqui, ó, o censo a gente sabe que é aquela pesquisa que acontece de 10 em 10 anos para conhecer melhor a população brasileira, né? O censo é um conjunto de dados estatísticos apenas? Não, ele é mais do que isso. É uma pesquisa com toda a população brasileira? Sim, é uma pesquisa com toda a população brasileira. E a letra C é um recenseamento demográfico de apenas uma pequena parte da população? Não é uma pesquisa de apenas uma parte da população, é com toda a população. Então a resposta correta é a letra B. Número 4. Marque as frases que trazem informações verdadeiras sobre o objetivo do censo. Informações verdadeiras, nada de fakes aqui. Vamos lá. Letra A. Fornecer informações que avaliam a evolução do quantitativo da população brasileira. Então, olha só, ela fornece informações para avaliar a evolução do quantitativo da população brasileira. Isso aqui está correto. Letra B. Fornecer referências e informações apenas sobre a taxa de natalidade e mortalidade. Essa pesquisa não vai falar só quantas pessoas nasceram e quantas morreram. Não, ela vai falar muito mais do que isso. Então não é apenas sobre taxa de natalidade e mortalidade. Então a letra B está errada. E a letra C? Fornecer informações sobre a população e produzir estudos que auxiliam em planejamento de políticas públicas. Também está certo. Então nós vamos marcar a letra A, né? E a letra C. Tá bom, galera? Bom, finalizamos aqui a correção dessa atividade. Nós começamos com a correção das atividades com 310, já estamos com 325, nasceram aí 15 pessoas ao longo desses minutinhos que nós ficamos falando. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Fiquem com Deus. Beijos, abraços e fui!